Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriésio, Percor Maria. Nesse 19º domingo aqui do Tempo Comum, nesse dia 9 de agosto de 2020. O Evangelho de hoje, de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, é a continuação do Evangelho de domingo passado, quando Jesus, então, multiplicou os pães ali, que nós meditamos então aqui na Catena Áurea, e aí então é a continuação agora. Jesus, depois então de multiplicar os pães, diz aqui no começo do Evangelho, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Essa primeira parte do Evangelho de hoje ela é muito interessante porque ela coloca aqui, e eu, lógico, seguindo Catena Áurea de São Tomás de Aquino, seguindo aqui os Santos Padres, tem uma reflexão aqui de São João Crisóstomo, né? Que ele coloca um paralelo entre a multidão e a solidão. Diz aqui: considerando-se que quando o Senhor realiza grandes milagres, que é a multiplicação dos pães, despede a multidão, ensinando-os que nunca devemos buscar a glória da multidão, nem atraí-la a nós. Você que procura a glória da multidão, procura a glória do povo, né? A glória das redes sociais, do Instagram, das coisas que você aí faz, né? Eu simplesmente aqui o Teoses, eu gravo aqui o Teoses, ligo a minha câmera, faço uma pequena edição e jogo no YouTube. O Senhor faz o que Ele quiser. O Senhor faz o que Ele quiser, atinge quem Ele quiser. Eu simplesmente faço. Quem faz crescer, quem chega até as pessoas é o próprio Deus. Outra coisa também interessante nessa reflexão de São João Crisóstomo no começo desse evangelho é que muitas das vezes nós temos que sair da multidão, ensina ele aqui. Ensina-nos também que não devemos estar no meio do povo o tempo todo, nem nos apartar dele sempre, mas devemos fazer as duas coisas, na medida em que isso é útil. Por isso diz aqui em seguida, né? Assim continua o relato: despediu as turbas, a multidão, subiu a só ao monte para orar, ensinou-nos aqui que a solidão é boa. Que a solidão é boa. Você aí que está sofrendo, né? Aproveite a solidão para rezar. Está a sós com o só. Eu aprendi muito com a solidão, né? E principalmente quando Teresa de Ávila diz isso, né? Está a sós com o sós. Ele subiu ao monte para rezar. Ensinou-nos que a solidão é boa. Ensinou-nos que a oração devemos buscar um tempo e um lugar tranquilo. Não tem como você crescer na fé, não tem como você crescer na espiritualidade se você não sair do mundo, se você não se apartar do mundo, se você não tomar coragem de ficar sozinho com você mesmo, um tempo e num lugar tranquilo. Num tempo e num lugar com Ele. A sós com o só, com aquele que está só. Como ele subiu ao monte, ele nos ensina também que essa confusão de Instagram, de rede social, que esse muito papo, muito gracejo, essa glória que as pessoas buscam hoje, a glória do mundo, a glória dos movimentos aí sociais, é uma glória passageira e que na realidade nos deixa cada vez mais vazios. Aqui também ele vai nos dizer, Santo Agostinho, né? Muito interessante Santo Agostinho. Ele fala que a causa que o leva a orar não é contraditória à que levou a fugir, pois aqui o Senhor nos ensina que devemos orar quando precisamos fugir. Quantas vezes você e eu, quantas vezes nós também precisamos fugir do mundo? Fugir mesmo. Tem hora que a gente não aguenta, tem hora que eu não aguento mesmo, tem hora que eu tenho que dar uma fugida, desligar o celular, tem hora que eu tenho que rezar, tem hora que eu tenho que me encontrar com o Senhor. É isso então que o Senhor hoje nos pede, a fugir de situações que nós precisamos, e principalmente o mundo hoje quer nos engolir. Nós precisamos de estar a sós com aquele que é sós. Quando nós meditamos, a tibieza não nos pega. Quando nós meditamos, nós conseguimos acertar
aonde que o Senhor quer que a gente faça a sua vontade. Quando nós meditamos, nós fugimos do pecado, analisamos as situações e não metemos os pés pelas mãos. Quando nós meditamos, quando nós temos espaço para a nossa oração, quando nós temos espaço para o Senhor ocupa o lugar que muitas vezes o vício, muitas vezes os prazeres, muitas vezes as situações pecaminosas ocupam quando nós não deixamos o Senhor ocupar o nosso lugar. Outra coisa muito interessante é que, continuando aqui o Evangelho, né? E ele fala no versículo 24, a barca, porém, já longe da terra, a barca dos discípulos, que é a igreja, era agitada por ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, o Senhor veio e eles ficaram ali apavorados ali, ver o Senhor ali andando sobre as águas, né? Andando ali sobre aquele mar agitado. Perguntaram se era um fantasma, perguntaram se era um fantasma, e o Senhor fala, coragem, coragem sou eu, coragem sou eu. Interessante, uma das coisas que mais me chamaram a atenção hoje na Catena Áurea, São Jerônimo, né? Quem é São Jerônimo, tradutor da nossa Bíblia para o latim, ele vai dizer aqui claramente, né? Os postos e as vigílias militares dividiam-se em períodos de 3 horas. Portanto, quando diz que o Senhor foi ter com ele na 4ª vigília, indica que periclitaram durante toda a noite, sofreram durante toda a noite. Mas por que o Senhor faz a gente sofrer? Por que nós estamos sofrendo? São João Crisóstomo diz assim, ensina-nos a não procurar imediatamente a solução para os males que lhe sobrevinham, mas a suportar os acontecimentos virilmente. Por isso nós sofremos. O Senhor permite que nós sofremos, não para a gente buscar rapidamente a solução. O barco começou a ser agitado por volta lá da noite. O Senhor apareceu só no finalzinho da noite, por volta das 3, 4, 5 horas da manhã, ali na vigília. São 3 horas, né? 3, 4 e 5, então 5 horas da manhã praticamente foi o horário que o Senhor então ali chegou para salvá-los. O Senhor deixou ele ali sofrer a noite toda para a gente não buscar uma solução imediatamente, mas para a gente aguentar o sofrimento. Quando pensavam que já estavam arruinados, o temor era intenso. Diz o relato, o Senhor sempre faz isso, quando está para desfazer algum grande mal, permite que aconteçam as coisas penosas e terríveis. Como não haviam de ter tentado por muito tempo, pois as lutas do justo não têm fim, as lutas do justo têm um fim. Aumentou-lhes a intensidade da peleja, do sofrimento, querendo que dele extraísse um ganho maior. Por isso que você sofre, por isso que eu sofro, para não buscarmos rapidamente uma solução para o sofrimento, para aguentar virilmente, porque é bom para nós. E quando nós aguentamos ali então o sofrimento, o Senhor quer extrair ali algo maior daquele sofrimento. Extrair algo maior da cruz, extrair algo maior daquilo que você está vivendo. É isso que o Senhor então ali pede para cada um de nós, para aguentar firmemente ali o sofrimento, é por isso que a gente sofre. Então, uma coisa muito interessante, depois disso tudo, eles gritaram, o Senhor falou coragem. Então Pedro, ele diz assim, então, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. O Senhor falou, vem, e ele então foi caminhando sobre as águas, mas o vento era muito ali e ele começou a afundar. Interessante é que eu sempre achei que Pedro duvidou que era o Senhor. Mas São Tomás de Aquino e Santo Agostinho diz que não é assim. Porque Pedro ali falou, manda que eu venha ao teu encontro, porque a fé de Pedro foi tão grande que não pediu para rezar. Pedro não pediu para rezar, reza aqui para acabar com isso aqui. Não, Pedro falou, manda, Senhor, manda, e eu vou ao teu encontro, manda, o Senhor tem o poder. A fé de Pedro era tão grande, eu nunca tinha me adetido, eu nunca percebi esse detalhe no Evangelho, e São Tomás de Aquino, citando Santo Agostinho, fala que Pedro aqui, ele tinha uma fé tão grande que ele fala, Senhor, se és tu, manda que eu venha. E ele foi, e ele começou a caminhar ali. E aí Santo Agostinho vai dizer aqui, não o posso por mim mesmo, mas por ti.
Manda, eu não posso caminhar nas águas, mas manda, Senhor, manda que eu vou caminhar. Eu não posso por mim, mas por ti. Pedro sabia o que podia por si e o que podia por ele, por cuja vontade acreditava que poderia fazer coisas que nenhuma fraqueza humana poderia. Olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa maravilhosa na Catena Áurea aqui hoje. E vai continuar, né? Pedro, superando o que é maior, as águas agitadas do mar, é perturbado por aquilo que é menor, vendo agitado. Pedro olha o vento, ele começa a afundar. Pedro olha ao seu redor, Pedro conseguiu superar algo grande, que é o vento ali. Ele conseguiu superar algo grande, só que ele desfalece no menor. Ele supera a água agitada e desfalece no vento. Ele supera o que é maior e desfalece naquilo que é pequeno. E São João Crisóstomo, citando aqui no seu comentário de Mateus na Catena Áurea, São João Crisóstomo vai dizer assim: assim é a natureza humana. Muitas vezes age de maneira correta, mas nas coisas grandes, mas é digna de repreensão nas pequenas. É assim a nossa fraqueza humana. É assim a natureza humana. Vai dizer mais ainda, né? O Senhor não ordenou que os ventos cessassem, mas estendeu a mão para Pedro, tomou ele e disse: venha. O Senhor ali então, por que o Senhor fez isso? O Senhor, ele estende a mão no meio da provação, ele estende a mão no meio da dificuldade, ele estende a mão. Ele não vai falar: para, não. Muitas das vezes o sofrimento e a provação vai continuar, só que o Senhor vai estender a mão. Vem. E nós temos que pedir: Senhor, nós estamos afundando. Senhor, nós estamos afundando. Ele não vai parar ali o mar agitado, mas ele vai estender a mão. E depois então de ele te ajudar, porque você pediu para ser ajudado, então ele vai te ajudar e depois então o vento vai cessar, para você não confiar nas suas próprias forças, para você não confiar na sua própria fé, para você não confiar em si mesmo, para você não confiar ali naquilo que você está. Por quê? Porque Pedro, vai dizer aqui Santo Agostinho, Pedro, ele significa as duas classes de pessoas na igreja: os fortes que caminham sobre as águas e aqueles que duvidam. Aqueles que duvidam e aqueles então que afundam. Vai dizer mais ainda: amas a Deus, andarás sobre o mar, e o temor do mundo estará sobre os teus pés. Amas o mundo, ele te engolirá. Mas quando o teu coração é agitado pelas paixões, invoca a divindade de Cristo para que vença as paixões. O que você ama? Você ama o mundo? Você então vai ser ali, então você vai afundar, você vai ser submergido. Ele te engolirá, dizia aqui Santo Agostinho no comentário de Santo Anselmo aqui sobre o livro de Mateus. Se você ama o mundo, ele vai te engolir as águas ali, vai te engolir totalmente ali. Mas se ama a Deus, você andará sobre o mar. A decisão é sua. A decisão é você que escolhe. O que você ama? Você ama Deus ou você ama o mundo? Tá aí. Isso é Catena Áurea. Isso é São Tomás de Aquino. Isso são os padres da igreja. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.